Em todos os estados e no Distrito Federal, centenas de milhares de pessoas foram às ruas neste domingo exigindo o fim da corrupção e pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pela primeira vez, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi também fortemente criticado pelos manifestantes. Assim como nos protestos de março e de abril, a maior manifestação do dia aconteceu em São Paulo. Em relação à última de abril, ela reuniu um número maior de manifestantes hoje. Para o Instituto Datafolha, em abril, 100 mil pessoas participaram do protesto na Paulista. Hoje, o Instituto contou 135 mil. Para a Polícia Militar, o número foi de 275 mil em abril e de 350 mil agora. E para os organizadores, o ato tinha 800 mil manifestantes em abril. E agora entre 900 mil e 1,5 milhão. Em relação aos protestos de 15 de março, os atos de hoje reuniram menos gente. Em março, o Datafolha contou 210 mil pessoas na Paulista, a PM e os organizadores 1 milhão. Neste domingo, tanto em São Paulo quanto nas outras cidades, o hino nacional esteve sempre presente. Bandeiras do Brasil. Verde e amarelo nas roupas. E mais uma vez, manifestantes foram para as ruas. As palavras de ordem eram as mesmas das outras duas manifestações. Pelo impeachment, contra a corrupção, contra o governo e contra o PT. O ingrediente que tem aqui é democracia, é honestidade, é patriotismo. Nas mãos dos manifestantes, muitas panelas fazendo barulho contra a presidente Dilma. E faixas e cartazes de apoio ao juiz Sérgio Moro, que cuida da Operação Lava Jato. E contra o ex-presidente Lula. O hino nacional foi repetido de norte a sul do país. Em Brasília, as manifestações foram cedo para a rua. A concentração foi na esplanada dos ministérios e seguiu até o Congresso Nacional. Segundo os organizadores, eram 55 mil pessoas, 25 mil segundo a PM. O clima seco, o calor e o sol forte não desanimaram os brasilienses que carregavam uma faixa gigantesca pedindo o impeachment. Muitas declarações de apoio ao juiz Sérgio Moro e, entre as pessoas, este boneco do ex-presidente Lula vestido como presidiário chamava a atenção. Além da passeata, muita gente participou do protesto de carro. No Rio de Janeiro, o protesto foi na orla de Copacabana. A polícia militar não calculou e os organizadores não se entenderam quanto ao número de manifestantes. Cartazes e faixas pediam o impeachment da presidente. Quem não foi para as ruas colocou bandeiras nas janelas. O meu Brasil não é esse Brasil de hoje que eu estou vendo. Os cariocas também levaram cartazes contra a corrupção em favor das investigações da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. No meio da manifestação, um grupo defendeu o governo e o PT e foi muito vaiado. Não houve grandes incidentes, segundo a Polícia Militar. Vamos amar mais o Brasil, vamos voltar a aprender a cantar o hino nacional, respeitar o nosso país. Fora PT! Fora PT! Fora PT! A manifestação em Belo Horizonte começou na Praça da Liberdade e seguiu para a Praça da Savassi. As cores da bandeira do Brasil também eram as preferidas dos manifestantes. 20 mil pessoas, segundo os organizadores, 6 mil, segundo a PM. Na capital mineira, os manifestantes repetiram as palavras de ordem pelo impeachment da presidente Dilma, contra o ex-presidente Lula e pelo fim da corrupção. Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Ao contrário das outras manifestações, o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, desta vez foi para a rua. Ele fez discurso em um carro de som. No interior do estado, em Uberaba, a manifestação foi em frente à casa onde moravam os avós da presidente Dilma. 250 manifestantes, segundo os organizadores. 100, segundo a PM, usaram baldes e vassouras para varrer a corrupção.
Em Belém, o protesto começou cedo, com manifestantes percorrendo as ruas do centro da cidade. 10 mil pessoas, segundo os organizadores. A PM calculou 5 mil manifestantes. Eles pediam o fim da corrupção, redução dos impostos e do desemprego. Na capital baiana, uma imensa bandeira com o pedido de fora Dilma foi estendida em frente ao Farol da Barra. Os organizadores estimam que 15 mil pessoas protestaram nas ruas de Salvador. A PM calcula que eram 5 mil. Vários cartazes em apoio ao juiz Sérgio Moro e contra o ex-presidente Lula se espalharam ao longo do percurso. A gente está indignado com tudo que está acontecendo. Não pode mais continuar. Na orla de Maceió, 15 mil pessoas participaram do protesto, segundo os organizadores. 12 mil, segundo a PM. As palavras de ordem eram contra a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. No Recife, os protestos contra a corrupção e o governo reuniram 50 mil pessoas, segundo os organizadores. A PM não calculou. Os manifestantes pediram o fim da corrupção e levaram para a rua um imenso boneco do juiz Sérgio Moro, nos moldes dos bonecos de Olinda. Uma banda de frevo acompanhou tudo. O impeachment também foi o pedido dos manifestantes de Curitiba. Tanto os organizadores quanto a Polícia Militar calcularam a participação de 60 mil manifestantes. Em clima pacífico, as pessoas pediam a saída da presidente Dilma e recolheram assinaturas em apoio a um projeto do Ministério Público contra a corrupção. Uma enorme faixa saudava a Operação Lava Jato e vários manifestantes aproveitaram uma estátua do juiz Sérgio Moro para fazer selfies. Domingo de protesto também em várias outras capitais. Cartazes e faixas pedindo o impeachment da presidente Dilma e o fim da corrupção se repetiram nas ruas. São Luís reuniu 7 mil manifestantes, segundo os organizadores, 2.500, segundo a PM. Nas ruas de Natal, os organizadores contaram 10 mil e a PM 5 mil manifestantes. Os goianos foram para a Praça Tamandaré, 70 mil, segundo os organizadores, 10 mil, segundo a PM. Em Porto Alegre eram 65 mil pessoas, segundo os organizadores, 30 mil, segundo a PM. E em Florianópolis, 30 mil, segundo os organizadores, 26 mil para a PM. No Espírito Santo, manifestantes saíram de Vila Velha para encontrar outro grupo que já se concentrava na Praça do Papa, em Vitória. Segundo os organizadores, 70 mil pessoas participaram do protesto. A polícia calcula que eram 40 mil. Durante todo o percurso, as pessoas gritavam palavras de ordem contra a presidente Dilma. Em Fortaleza, teve até coreografia ensaiada para protestar. E vários cartazes contra a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. 50 mil pessoas foram para as ruas, segundo os organizadores. 15 mil, segundo a PM. Houve protestos também em várias cidades do interior de São Paulo. Eu quero um Brasil melhor, para minhas crianças que eu dou aula todo dia. Eu quero um país digno para eles. Em Ribeirão Preto teve batucada. Manifestantes pediram o fim da corrupção e a renúncia da presidente Dilma. Segundo os organizadores, 45 mil pessoas participaram do ato. A PM contou 40 mil. 8 mil pessoas, segundo os organizadores, se reuniram na frente da Prefeitura de São José do Rio Preto. A polícia diz que eram 6 mil. O grupo saiu em passeata debaixo de uma bandeira com cartazes em apoio ao juiz Sérgio Moro. Em Campinas, a manifestação reuniu 55 mil pessoas, segundo os organizadores. A Guarda Municipal diz que eram cerca de 6 mil. Em São Paulo, os caminhões de som passaram por uma vistoria de segurança da Polícia Militar e seguiram em comboio para a Avenida Paulista por volta do meio-dia. Lá se reuniram com manifestantes que vieram de moto, fantasiados e com instrumentos musicais. Ainda durante a concentração, um homem tentou defender a presidente Dilma Rousseff. Os manifestantes tomaram o cartaz e ele teve que ir embora. Olha, são 2 horas da tarde e agora começa a chegar mais gente para participar da manifestação aqui na Paulista. Era esse o horário marcado para o início do protesto, que foi aberto com o hino nacional.
Em bandeiras e cartazes, protestos contra a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Olha, Dilma, queremos o nosso Brasil de volta. O pedido de impeachment apareceu em faixas e dividiu opiniões entre quem foi para a rua. Mostrando que o povo tem caminhos, que é direção, eu acho que impeachment é um caminho. O impeachment vai ser mal para todo mundo, não é uma solução. Protestos também contra a corrupção, contra quase todos os políticos. E apoio ao juiz Sérgio Moro, que conduz o processo da Operação Lava Jato. Bom, agora que encheu mais um pouco, começam os discursos. Tem vários carros de som a cada 200, 300 metros aqui na Paulista. E aí eles vão fazendo os discursos do protesto. A manifestação contou com a presença de políticos. As duas pistas da Paulista ficaram cheias. Estava difícil circular entre a multidão. Mesmo assim, a manifestação seguiu sem incidentes. A gente vê bastante policiamento aqui na Paulista. Isso é parte do grupo de choque aqui de São Paulo, da Polícia Militar. Só observando. Está tudo bem tranquilo. Às 4 da tarde, o protesto ocupou 10 quarteirões da Avenida Paulista. Do alto com o Globocop, foi possível ver melhor o tamanho da manifestação na avenida. Os grupos organizadores estimaram o público entre 900 mil e 1,5 milhão de pessoas. Segundo a Polícia Militar, foram 350 mil no pico, 75 mil a mais do que em abril. O Datafolha contou 135 mil manifestantes, 35 mil a mais do que no protesto anterior, de 12 de abril. A presidente Dilma Rousseff não se pronunciou sobre as manifestações que pediram seu impeachment. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, divulgou uma nota em que diz apenas que o governo viu as manifestações dentro da normalidade democrática. Foi o único ministro a se pronunciar. O Partido dos Trabalhadores não quis falar sobre as manifestações. Em relação aos protestos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o boneco que o representava vestido como presidiário, o Instituto Lula divulgou nota em que afirma, abre aspas, Lula foi preso na ditadura porque defendia a liberdade de expressão e a organização política. O povo brasileiro sabe que ele só pode ser acusado de ter promovido a melhora das condições de vida e acabado com a fome de milhões de brasileiros, o que para alguns parece ser um crime político intolerável. Lula jamais cometeu qualquer ilegalidade antes, durante ou depois de seus 2 governos. Fecha aspas.